Enfim, meu nome é Rafael, eu estudo Relações Internacionais aqui na PUC e queria pegar a fala do Pedro. Ele disse que é um ambiente esquizofrênico quando você tenta conciliar a fé cristã, o estudo científico e para o cristão, dentro do ambiente acadêmico, dentro da universidade, realmente é um lugar onde ele vai se confrontar. A minha pergunta é, qual é a estratégia? Enfim, eu acho que a gente está aqui para buscar estratégias enquanto cristão, estar dentro da universidade e participar do debate. Eu acho que é isso aí. Bem, obrigado pela pergunta. A estratégia, pelo menos o que eu tenho visto que tem sido interessante trabalhar, é uma coisa que a gente, por exemplo, vê uma espécie de metodologia que o apóstolo Paulo tinha. Por exemplo, a gente quando observa como o apóstolo Paulo transitava também em ambientes diferentes, quando ele pregava na sinagoga judaica ou quando ele ia para a praça pública ateniense, ele não tinha a mesma postura. Ele ali no relato de Atos, lá em Atenas, ele não cita Moisés, ele não cita Jeremias, ele cita os poetas gregos, e a partir dos poetas gregos ele puxa o link para a ressurreição e para o Evangelho. Então, acho que esse é um trabalho que parece que a gente não tem feito e que eu acho que a melhor estratégia é tomar conhecimento daquilo que tem sido escrito, produzido e publicado nas diferentes ramos das áreas de interesse, seja os direitos humanos, seja as relações internacionais, independente da confessionalidade do autor, para que você consiga localizar as lacunas daquilo ali e, a partir delas, entrar e poder, então, apresentar a proposta cristã, que é muito mais rica. E aí, nesse aspecto também de apresentar a proposta cristã, é também conhecer os autores que estão falando sobre isso, as melhores fontes que estão trabalhando sobre isso. Então, é uma dupla tarefa que, às vezes, a igreja se esvai dos dois, que é tanto conhecer os bons autores que estão trabalhando sobre essas questões, que às vezes, inclusive, os livros nem estão sendo traduzidos ainda para o português, há um movimento de tradução, de produção desses livros, mas muitos deles ainda, infelizmente, estão em outros idiomas. E, então, conhecer isso, mas também não ter medo de conhecer o que os ateus, o que o movimento LGBT, o que eles estão escrevendo, porque às vezes a gente vai se surpreender que tem coisas que eles nos contribuem, em determinadas perspectivas eles nos ampliam, em determinadas coisas eles estão radicalmente errados e eles têm uma lacuna e a partir delas a gente entra e prega o Evangelho puro e simples. Alguém quer complementar? É importante a gente não perder a perspectiva da espiritualidade na universidade, né? Primeiro, realmente, a gente não tem que ter medo de estudar nada, né? Vamos lembrar de Provérbios. Deus mandou a gente procurar a sabedoria. É nossa missão também, né? Mas em nenhum momento perder a sua vida de oração, o seu estudo bíblico, a sua vida em comunidade. Isso é importantíssimo para te manter de pé, né? Porque o reino de Deus está entre nós ou dentro de nós, dependendo aí da tradução, como Jesus disse em Lucas. A dimensão da espiritualidade não pode ser perdida, e isso é muito difícil, tendo em vista a questão das agendas, né? Você tem que estudar muita coisa, você tem que responder muita coisa, mas não perca isso de vista, né? E para isso existem os grupos de estudo bíblico na universidade, grupo de oração. Isso é muito, ajuda muito, né? Para a gente manter o espírito tranquilo, né? Nesse espaço de luta. Bom, tem uma coisa bem legal para a gente mencionar disso aí, que o Pedro falou sobre estudos. Não sei se você conhece algum professor da PUC Minas, da área de RI, professor Leonardo Ramos, você já ouviu falar dele? Ele escreve muito nas revistas de Relações Internacionais. Ele é da nossa igreja, da nossa associação, Kuiper de Estudos Transdisciplinares, é doutor em Ciências Políticas, hoje é o presidente da Associação Kuiper, ele é da RI da PUC Belo Horizonte, da PUC Minas. E é um camarada que já foi convidado para falar, por exemplo, na Conferência Internacional de Filosofia Reformacional da Universidade Livre de Amsterdã, sobre teoria das relações internacionais. Além dele, tem o Lucas Grassi, que é presbiteriano, um grande teórico das relações internacionais também, tem produzido muita coisa na área de relações internacionais, é brasileiro, mora na Inglaterra, é professor lá, né? E estão aí dentro da universidade, na instância mais, vamos dizer assim, mais privilegiada dentro da universidade, né? Mas observe, foi o que o Pedro falou, existe muita produção científica cristã em todas as áreas de conhecimento que você pode imaginar, acadêmicos cristãos que são, assim,
profundamente respeitados no universo acadêmico, só que quem é cristão que está no espaço da universidade precisa se informar desses teóricos. Ele precisa se educar na produção cristã dentro dessas áreas. Eu conheço cristãos desde a área da física, da quântica, da biologia, até as áreas das ciências humanas, diversos espectros, que estão engajados na universidade. Eles não são simplesmente cristãos fazendo ciência. Eles são cristãos que estão fazendo ciência como cristãos. Tem uma diferença. É como a gente fala, eles não são simplesmente inteligentes, eles são inteligentemente cristãos. Isso faz toda a diferença. Bom, a palavra inteligência, não sei se vocês sabem, a palavra inteligência vem do latim intellegere. Intellegere quer dizer escolher dentre. Isso é ser inteligente. Inteligente é você ter critérios para escolher ou selecionar os fenômenos, ou interpretar os fenômenos a partir de determinados critérios. Isso significa o quê? Isso significa que a gente não tem uma inteligência. Existem diversas inteligências ou diversos critérios de interpretação da realidade do mundo, ou dos fenômenos científicos, por exemplo. Então, não basta um cristão ser secularmente inteligente. Ele precisa desenvolver uma inteligência que é peculiar ao universo cristão. A gente tem uma forma específica de interpretar o mundo, a partir daquilo que a gente tem enquanto visão de mundo. Então a gente olha para a realidade e interpreta as coisas a partir desse critério. Um exemplo, cristãos têm uma narrativa a partir da Bíblia de que Deus criou o mundo, que o homem caiu e que Deus tem um plano de redenção para a humanidade. Nós chamamos isso de narrativa, criação, queda e redenção. Isso muda tudo. Por exemplo, eu sou educador social, trabalho com crianças socialmente vulneráveis, e a minha relação com a criança não é uma relação russoniana. Em que sentido? Eu não acho que a minha criança nasceu como um anjo e ela depois se corrompeu. Na concepção cristã, Deus criou o mundo e todos os homens nascem com uma propensão inata para a corrupção moral. Tudo bem, eu posso responsabilizar uma série de fatores sociais para que meu aluno seja, por exemplo, violento. De fato, existem esses fatores, mas não são somente eles. Existe na estrutura dessa criança, desse ser humano, uma propensão para a corruptibilidade, para a violência, para a maldade. Uma concepção que seria inadmissível, por exemplo, em determinados segmentos das ciências humanas. Mas como cristão, eu não olho para a minha criança meramente como um anjo. Eu sei que existe um aspecto dela que foi corrompido pelo pecado. Entretanto, eu também olho para essa criança como um ser carregado de dignidade humana, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então eu não sou ingênuo de tratar minha criança como um anjo, mas eu também não posso ser desumano de não reconhecer que ela é portadora de uma dignidade que Deus atribuiu para ela. E por outro lado, como cristão, a minha ação em relação a esse convívio de dignidade e queda não pode ser de passividade. Eu tenho uma esperança nessa ação. Por quê? Por causa da promessa de redenção. Olha que interessante. Então, o meu sistema de crenças afeta a minha ação educacional e política sobre esse indivíduo. E isso é desenvolver uma inteligência que é cristã. Ela é específica. Ela é peculiar à nossa forma de compreender o mundo. Entendeu?